Eu preciso ter formação em engenharia para conhecer e aplicar as metodologias Six Sigma e Design for Six Sigma? Não necessariamente, né? Então, qualquer pessoa que seja apta a se desenvolver, não só o currículo, né, embora seja importante, né, a gente vê a grande procura no mercado de trabalho por profissionais que conheçam e saibam realmente aplicar as metodologias Six Sigma e Design for Six Sigma, mas também, né, para desenvolver, adquirir pensamentos críticos, né, e capacidade também para resolver os problemas mais complexos, né, dentro de uma organização, tá? Então, respondendo, não necessariamente, né, eu preciso ter formação em engenharia para adquirir essas habilidades aí com essas metodologias. Outra pergunta, eu preciso necessariamente aplicá-las somente a processos produtivos ou processo de desenvolvimento de novos produtos, a engenharia de projetos? Não necessariamente também. Então, essas metodologias, elas também podem ser aplicadas a processos administrativos. Isso é bastante interessante e é o fato, né, que a gente observa aí várias organizações buscando, né, essas metodologias dentro dos seus processos organizacionais para alcançar, né, os lucros esperados, aí, os maiores faturamentos, tá? Então eu vou usar inclusive um exemplo aqui, né, do próprio autor, né, desse livro, do autor Sylvie Chowdhury, tá? Um autor americano, né, bastante influente na parte, né, não só do Six Sigma, mas principalmente do Design for Six Sigma, juntamente, né, com o grande doutor aí, o Genish Taguchi, tá? Então eles fizeram aí vários trabalhos juntos, né? Enfim, o próprio Silber, ele usa um exemplo, né, de um processo administrativo e faz um comparativo entre, usando essas duas metodologias, né, como pode ser interpretado aí esse processo, né, usando a metodologia DMAIC do Six Sigma e depois uma análise usando o Design for Six Sigma. Então vamos lá, qual seria esse processo, tá? Então o processo como executar um programa de folha de pagamentos, né, concluir avaliações de funcionários e calcular os orçamentos de projetos. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui uma análise usando a metodologia Six Sigma, né, pelo método de fases aí do DMAIC. Então, a primeira fase, né, que é o Define, tá, seria definir, né, o projeto para melhorar esse fluxo de processo, em particular o processo de faturamento, detalhando ali qual é o problema, o Project Charter, né, com os ganhos potenciais esperados, o time de trabalho, o cronograma, recursos necessários para o projeto, enfim, as informações importantes aí para se aprovar a intenção do projeto, né, inicial aí, tá? Depois a gente tem a segunda fase do DMAIC, que é o Measure, né, que é assim que a gente identificar os clientes internos e externos, precisa determinar e medir, né, os parâmetros. Então a gente vai buscar informações como desvio padrão e taxas de erro desse processo, né, que ocorrem nesse processo de faturamento, tá? Depois tem a terceira fase, que é analisar. Então depois que essas falhas foram medidas, né, quantificadas, é feita uma análise, né, das fontes de variação desse processo. Então talvez seja um programa de computador defeituoso, talvez os procedimentos inadequados, né, estejam sendo utilizados, ou o pessoal despreparado, né, para executar essa tarefa. A quarta fase seria a melhoria, né, o improve. Então, resolver o problema propriamente dito, né, através da eliminação ou redução da causa raiz. E a última etapa, a última fase, que é o control, né? Então, controle, aplicar aí os controles nas melhorias implementadas para sustentar os ganhos ao longo prazo na organização, tá? Então, essa seria uma análise desse processo administrativo, usando primeiramente a metodologia Six Sigma, né? Pelo método DMAIC. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos analisar do ponto de vista do Design for Six Sigma, tá? Bom, eu já comentei em outros vídeos que o método mais comum, né, os métodos mais aplicados aí ao Design for Six Sigma são o IDGOV, né, ou o DMADV. Eu vou explicando aqui cada fase como que funciona. Então, fazendo a primeira etapa pelo Design for Six Sigma, né, seria o Identify ou Define. Então, basicamente, é identificar e definir, né, as necessidades
de redesenhar esse processo administrativo, tá? Que por hora, né, parece lento e impreciso. Então também detalhando o problema, o escopo, o time de trabalho, o cronograma, as informações, né, os recursos necessários, né, para se desenvolver esse projeto. Depois da segunda etapa, a gente tem aí o Define ou Measure, né? Depende do método usado aí no Design for Six Sigma. Então, definimos aqui os requisitos, né, perguntando aos clientes, né, no caso aqui pode ser cliente externo ou cliente interno, outras áreas, outros departamentos, fornecedores, né, parceiros em geral, tá? Então, perguntas aí o que eles querem realmente, né, com o processo de faturamento. Então, por exemplo, pode obter as informações, né? Faturas mais legíveis, tempo de resposta mais rápido, mais atendimento ao cliente, né, para esclarecer as dúvidas. Enfim, e aí a gente faz a medição dessas vozes, né, de clientes e depois fazemos a tradução. O cliente tem as suas vozes específicas e essas vozes são transferidas, traduzidas para requisitos funcionais para a engenharia, né, para o time de trabalho no projeto poder avançar, tá? De forma mensurável. Bom, a terceira etapa seria o Develop, né, ou o Analyze, né, que é desenvolver ou analisar. Então, nessa fase aqui, a gente desenvolve os conceitos de processo, né, e seleciona o melhor conceito, né, para resolver os problemas que atendam os critérios identificados lá como requisitos funcionais, né, que vêm das vozes de cliente, tá? Então, essa fase ela envolve a criatividade, o processo de criatividade, né? Então são várias ferramentas que são utilizadas, inclusive o TRIZ, né? Alguns casos de contradições, tá? Então pode chegar ao ponto de desenvolver, né? Pensar num conceito novo, né? Algo inovador para esse processo administrativo, ou não, né? Ou criar um processo híbrido. Então essas seriam as atividades dessa fase, tá? A quarta etapa aí seria a otimização, né? Ou design, o optimize ou design. Então, com o conceito definido, já escolhido, né? Então, se projeta aí os parâmetros para alcançar a otimização da robustez e desempenho desse processo, né? O produto, no caso, é o processo que está sendo explorado aqui, tá? A última etapa, a última fase seria o Verify. Então, por fim, faz-se uma verificação ao que foi planejado lá no início do projeto, tá? Quantificando o seu desempenho e também obtendo as avaliações do cliente, tá? Após, né, implementado aí esse projeto. Esse seria um comparativo, né, para esse mesmo processo, usando a metodologia do Six Sigma, né, através do DMAIC, ou a metodologia do Design for Six Sigma através dos métodos que eu citei aqui, o IDGOV ou o DMADV. O DMAIC, logicamente, traz ganhos significativos para a organização, tá? Mas é inevitavelmente limitado. Então, mudanças mais completas, mais consistentes, mais duradouras, podem ser criadas através do Design for Six Sigma. Fazendo analogia, né, de uma casa, onde vai pintar as paredes ou colocar um espelho. Essas mudanças, logicamente, traz um ambiente mais agradável, fica mais bonito. Mas o espaço interno, né, a casa em si é a mesma. Tá? Então, seria o Six Sigma, seria as melhorias, né, com a casa construída, né, as melhorias que podem ser alcançadas com a estrutura pronta. E o Design for Six Sigma é pensar numa construção nova, né, pensar numa casa já feita para aquela necessidade, fazendo certo da primeira vez. Então, isso traz ganhos significativos para qualquer organização. E a última pergunta, um profissional que entende, né, dessas metodologias, sabe aplicá-las, entende, né, tem um senso crítico para saber que momento aplicar cada uma delas, tem valor no mercado? Sim, né, logicamente que sim. Tá? Então, as organizações buscam equipes que entendam, tenham senso crítico para saber, seja no meu processo atual, como eu posso melhorá-lo, né? Ou seja, numa oportunidade de desenvolver algo novo, como nascer certo da primeira vez. Tá? Então isso é muito importante e com muita evidência a gente vê aí em vários projetos, várias empresas aplicando, isso traz aí ganhos significativos dentro da organização.